Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, te trazendo muita paz, alegria, saúde, é o que eu desejo a todos vocês. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma rica palavra de Deus para o seu coração, a qual a palavra de hoje vai se encontrar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, do verso 45 ao verso 50. Desde já peço a vocês que deixem o seu like, compartilhe para que a obra do Senhor venha crescer, para que essa palavra venha alcançar cada vez mais pessoas e assim trazendo transformação, trazendo ânimo, vigor e salvação. É esse o nosso intuito, é esse o nosso desejo e conto com o apoio de vocês, deixando e compartilhando essa palavra em nome de Jesus. E a palavra vai nos falar assim: Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveu, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse-lhe Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse-lhe: Aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conhece? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, onde, onde antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê? Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui nós vemos um chamado de um homem, a qual este homem era Natanael. E Natanael, assim como muitos judeus ali, eles não acreditavam que poderia vir algo bom de Nazaré, mas o nosso Senhor Jesus veio e quebrou os paradigmas, quebrou ali as expectativas, surpreendeu as expectativas, vindo ali de Israel, a qual muitos esperavam Jesus vindo de uma linhagem de um rei. Mas Jesus surpreende e veio de uma linhagem a qual ninguém esperava. Veio de Nazaré, filho de pessoas normais, trazendo com ele a salvação, trazendo com ele a transformação. E pega este homem chamado Natanael e diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, trazendo isso para nós, às vezes as respostas para os nossos problemas, para as nossas incógnitas, as nossas interrogações, está onde nós menos esperamos. Às vezes nós corremos tanto, nos preocupamos tanto com algo tão grande para que venha solucionar o nosso problema, mas às vezes as coisas estão tão perto, tão próximo de nós e nós não enxergamos. Às vezes a nossa felicidade também está tão perto de nós, mas às vezes nós queremos buscar a nossa felicidade tão distante e às vezes está dentro até mesmo da nossa própria casa, do nosso lado, e nós não vemos. Às vezes nessa de querer algo grandioso, nos esquecemos até mesmo de buscar ao nosso Senhor Jesus, que está tão próximo, que está tão perto. Então, aqui Jesus surpreende, porque Natanael não esperava nada bom. Aí qual ele diz, Felipe diz: Venha e veja, veja com os seus próprios olhos. E aí então ele vai aí antes, quando ele estava vindo, né, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em qual não há
falsidade. E aí Natanael se pergunta: como assim? Falaram de mim para ti? Como é que tu me conhece dessa forma? Como é que você sabe que eu estava debaixo de uma figueira? Veja que Jesus surpreende, né, o pensamento de Natanael, porque Natanael já não estava esperando nada, né? E aí ele diz: você me conhece? Como é que você está falando algo que só eu sei? Então, isso para nós é: Jesus nos conhece, Jesus te conhece, Jesus me conhece, conhece o nosso interior, o nosso íntimo, até mesmo antes de nós pensarmos, ele já sabe os nossos pensamentos. Até mesmo antes de falar, Deus já sabia o que nós pensamos. Como está escrito no Salmo 189, que ele nos sonda, ele nos conhece, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus nos conhece intimamente. Às vezes nós esquecemos o quanto Jesus nos conhece. Às vezes queremos enganar ou até mesmo esconder, mas não adianta, porque por mais profundo ou mais alto, o nosso Senhor sempre vai estar lá. Então, basta que nós venhamos entender que o nosso Senhor Jesus sempre vai estar perto de nós e Ele sempre vai nos conhecer. Basta que nós venhamos entender que Ele está perto, próximo, por mais que duro esteja, mas Ele não nos abandona. Às vezes nós que escolhemos caminhar para distante de Jesus e abandoná-lo. Quando nós encontramos na dificuldade e olhamos para tudo isso e aí às vezes nós nos questionamos dizendo: será que Jesus me esqueceu? Será que Jesus me abandonou? Mas Jesus nunca nos esqueceu, nunca nos abandonou. Nós é que nos distanciamos de Jesus com as nossas escolhas erradas. Então aqui ele detalha aquilo que Natanael estava fazendo. Ele poderia até mesmo estar orando, questionando, dizendo: Senhor, você não me conhece. Senhor, você não me ajuda. Quantas vezes nós não, não nos pegamos dessa forma, com nossos problemas e perguntamos: Senhor, você não está vendo tudo isso? Mas o Senhor nos conhece, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele nos conhece o mais profundo que seja. O nosso Senhor Jesus nos conhece. Ele nos sonda. E aí ele continua. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus fala aquilo que ele estava fazendo no secreto, e aí ele, opa, esse aqui só pode ser Jesus. E aí ele diz assim: Senhor, tu és verdadeiramente o Rei, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Porque ele viu aquilo e disse: aqui só mesmo o Filho de Deus é capaz de saber o que eu estava fazendo no meu interior. E ele diz: então Jesus diz: você crê que eu disse que te vi debaixo da figueira? Jesus novamente o questiona: você só crê porque eu falei que você estava debaixo da figueira? E aí ele diz: você verá coisas maiores, você verá coisas maiores. Então, nós vemos que nós temos que crer verdadeiramente, porque o nosso Senhor Jesus, ele quer sempre o melhor para nós. Ele quer sempre, na verdade, o que nós, Jesus quer para nós aquilo que nós nem imaginamos. Ele quer sempre dar o melhor. Então, aquilo que nós imaginamos, Deus pode suprir a mais ainda. Mas basta que nós venhamos crer verdadeiramente em Jesus, como diz a palavra, buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque o nosso Senhor Jesus é justo, a sua justiça não falha. E assim, as demais coisas, se for da vontade do nosso Senhor Jesus, será acrescentado na nossa vida. Então, como está escrito lá
na carta de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 9, a qual diz que o olho não viu, nem imaginamos. É isso que Deus preparou para nós, preparou para você. Nenhum olho viu, nenhuma imaginação é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para você e para mim. Mas nós temos que crer que o Senhor Jesus, ele é capaz, que o nosso Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que ele é o único que supre as nossas necessidades, que o nosso Senhor Jesus é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Então, que nós viemos crer nessa palavra, que nós viemos decretar que o Senhor Jesus é a nossa rocha, que Ele é aquele que nos sustenta e nos fortalece e que nos direciona ao nosso Deus e nos leva para morar no céu. É essa palavra que eu tenho para trazer para vocês e que nós venhamos ser direcionado por Jesus e que cada um de nós tem um chamado de Deus e que nós viemos entender esse chamado, assim como Natanael entendeu. Depois que ele ouviu Jesus falar com ele, e aí ele viu as maravilhas que Jesus operava, os grandes milagres. Então ele não viu só aquilo que Jesus falou para ele, sobre o secreto que ele estava ali debaixo da figueira, mas ele viu na caminhada de Jesus, Jesus operando grandes milagres e sinais para que ele entendesse. Então, quando ele diz, você verá grandes coisas, porque ele ia caminhar com ele, e que nós íamos caminhar com Jesus e declarar esse evangelho para que cada vez mais pessoas venham ser transformadas através do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que eu tenho para trazer para vocês e hoje eu queria orar por vocês. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade, meu Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, meu Pai. A que o Senhor venha repreender todo mal, toda investida no inimigo, meu Pai. Dá uma semana abençoada a cada um dos teus filhos, meu Pai. Supre as suas necessidades. O Senhor sabe da necessidade de cada um, meu Pai. Que o Senhor venha plantar, meu Pai, o seu desejo no coração de cada um e que cada um deles, meu Pai, venha anunciar o teu evangelho e aqueles que se encontram fracos, oprimidos, que o Senhor venha motivá-los, levantá-los, restaurá-los, aqueles que se encontram, meu Pai, enfermos fisicamente, que o Senhor venha trazendo saúde, que o Senhor venha trazendo cura, meu Pai, e aqueles que se encontram cativos, meu Pai, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer transformação na vida de cada um, que o Senhor venha operar grandes sinais e maravilhas na vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. E que Deus vos abençoe e até a próxima.